Êxodo capítulo 33, versículo 7, vai estar dizendo assim: Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé na entrada de sua própria tenda e apenas seguiam Moisés com o olhar até que entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, pairava a entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Yeshua ben Nun, Josué, filho de Nun, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Versículo 12. Moisés argumentou diante de Yahvé: Tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste que mandarás comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Versículo 13. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Versículo 14. Ao que Yahvé lhe respondeu: Eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: Se não vires tu mesmo, não nos faça sair daqui. Versículo 16. Como se saberá que eu, o teu povo, poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés: Farei ainda o que me pedes. Portanto, verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Versículo 18. Moisés então suplicou a Yahvé: Rogo-te que reveles a tua glória. E o Senhor orientou-o: Farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome, Yahvé, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver e permanecer vivo. Versículo 22, versículo 21. E concluiu o Senhor: Eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Versículo 22. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha, e te cobrirei com a palma de minha mão até que eu tenha passado. Versículo 23. Depois tirarei a palma de minha mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Aleluia! Que passagem maravilhosa do livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7 ao 23. E eu gostaria de trabalhar com vocês no seguinte título: O extraordinário provém de algo. Amém? Quantos aqui conhecem pessoas que estão vivendo algo espetacular, algo extraordinário, não somente aqui no reino de Deus, mas também fora? Também pode ser no mundo secular. Mas aqui eu não vou estar trabalhando da forma secular, mas sim da forma espiritual. Quantos desejam viver o extraordinário com Cristo essa manhã? Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, quando conhecemos a Deus mais de perto, entendemos que o extraordinário pode se tornar um estilo de vida nessa terra. E é sobre isso que eu quero falar. O extraordinário, ele provém de algo, ele vem de algo. Ele provém da intimidade com Deus. O extraordinário provém da intimidade com Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo, ajuda o teu filho aqui, Jesus. Libera a sua graça sobre mim, Jesus. Em nome de Jesus, me dá força
me acompanhe durante essa pregação. Não me deixe só aqui nessa pregação, Espírito Santo. Clamamos em alta voz pela tua presença. Só estamos aqui pela tua presença, Jesus. Traga o seu renovo sobre mim. Traga o seu renovo sobre cada um de nós que está aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que quando você pode conhecer Deus mais de perto, não só pelo nome de Yahvé, mas por perto mesmo. Você crê que você pode viver o extraordinário? Você crê que você pode tornar o extraordinário um estilo de vida? Amém? Glória a Deus. Você está acordado? Aleluia. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês esta manhã é o se retirar. O primeiro passo de termos intimidade com Cristo, que é o ponto que eu vou trabalhar aqui, e a importância de ter intimidade com o Senhor, é o que eu vou trabalhar. Então eu peço que você preste bastante atenção nesse jovem simples que trouxe uma palavra simples, mas contudo tem um coração temente ao Senhor e intercedeu durante essa semana para estar trazendo uma palavra aos nossos corações. Amém? Bem, no versículo 7 em diante, eu gostaria de ler com vocês. No versículo 7 vai estar falando assim: Moisés costumava armar tendas longe do acampamento. Ele as chamava de tenda do encontro com Deus. Todo aquele que quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Aleluia. Na introdução seguinte, meus irmãos, nesse texto é deixado claro que a forma de falar com o Senhor, obrigado, Abi, que a forma de falar com o Senhor é estando naquela tenda. Entenda que aqui nesse versículo fala: Moisés costumava armar tendas longe do acampamento. A forma como o povo se dirigia a Deus era estando naquela tenda, armava tendas. Só que o conceito básico que eu quero trabalhar nesse ponto com vocês é que Moisés se retirava do acampamento, porque vai estar falando que ele armava tendas longe do acampamento. Então Moisés se retirava de tudo quanto ele fazia. E entenda que Moisés, naquela época, aqui nessa passagem, ele era um homem super ocupado, porque ele foi capacitado a organizar a fuga do Egito, né? A fuga dos israelitas do Egito. Então muitas pessoas tinham dúvidas, muitas pessoas tinham questões a resolver com Moisés, dúvidas e tal. Então Moisés era um homem muito ocupado, e ainda assim ele se retirava de tudo quanto ele fazia. Ele tinha uma rotina, meus irmãos, assim como creio que cada um de nós temos. Ele se retirava de tudo quanto ele fazia. Seus amigos, sua família, seus irmãos, seus parentes, seus vizinhos, ele se retirava de todos e de tudo para exclusivamente se encontrar com Deus. E é aqui que me chama muita atenção. Será que somos capazes de fazer o mesmo que Moisés fez aqui? Moisés nos dá um exemplo de como devemos ter intimidade com o Senhor e de que devemos ter intimidade com Jesus. Não somente no quarto, mas também fora do quarto. Não somente aqui dentro, mas fora da igreja. Devemos ter intimidade com Cristo e esbanjar isso. Amém? Nós estamos capacitados a largar tudo, a se retirar de tudo, cada dia mais, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, para exclusivamente se encontrar com Deus? Será que nós não estamos apegados demais a coisas que na verdade nem nos fazem gerar frutos? Diga assim para o Senhor: ó Jesus, tenha misericórdia desse jovem. Isso é uma prova de que Moisés aqui era um homem sobrecarregado com os seus afazeres. Teve uma parte na vida de Moisés que ao você ler Êxodo, você vai descobrir que Moisés já foi um homem sobrecarregado. Até no meio da fuga da terra do Egito, né, do povo de Israel, ele era um homem sobrecarregado. Na sua jornada do deserto, ele era um homem sobrecarregado. Só que o que acontece, meus irmãos? Muitas pessoas iam meio que se aconselhar com ele, tirar suas dúvidas, tinham muitas questões a resolver, muitas brigas entre si.
ele era praticamente o presidente daquela nação. Ele era o portador da voz de Deus naquela nação. Amém? Então ele tinha uma rotina, ele era um homem muito ocupado, como já vimos aqui. E teve uma parte em sua vida em que ele não tinha mais tempo para nada, porque ele estava sobrecarregado com tudo, todas as pessoas que iam tirar suas dúvidas com ele. Até que seu sogro, Jetro, ele foi usado por Deus e recebeu um conselho a Moisés. Deu um conselho a Moisés: divide o seu trabalho em líderes, escolha líderes para distinguir o seu trabalho. Então, as questões menos importantes, não vamos dizer menos importantes, mas iam a esses líderes que Moisés colocou. E as questões mais importantes iam a Moisés. E isso levantou algo extraordinário na vida de Moisés. E a partir do capítulo 33, ele começa a ter intimidade com Deus. O que acontece aqui, meus irmãos? Eu recebi um conselho de um pastor meu, de que o que o Senhor entrega na sua mão, o que o Senhor te entrega, não deve ser um peso. O que o Senhor te entrega não é para ser um fardo. Nunca foi para ser um fardo. A gente só torna o que o Senhor nos deu um fardo quando nós pegamos além do que o Espírito Santo nos deixou. Quando nós pegamos coisas além do que o Senhor colocou em nossas mãos. E isso começa a ser um peso. Quando você quer fazer algo além do que Ele quis para a sua vida, você torna isso um peso e você se torna alguém sobrecarregado, até com os afazeres que o Senhor te deu. Amém? Ó Espírito Santo, tenha misericórdia da nossa vida, Jesus. Então, meus irmãos, no começo desse versículo, do versículo 7, vai estar falando: Moisés costumava armar tendas. Moisés tinha o costume de armar tendas. Moisés tinha o costume de se encontrar com Deus, porque nessa tenda, Moisés se encontrava com Deus. É onde Moisés tinha uma comunhão íntima e especial com o Senhor. Glória a Deus. Então Moisés se retirava de tudo. E a partir do capítulo 33, tudo bem que ele era uma pessoa super ocupada, entende? Praticamente por ele ser o presidente daquela nação, como eu já disse, ele cuidava de todos os detalhes. Até os detalhes da construção do templo o Senhor confiou a ele. Ele era um homem super ocupado. Mas mesmo assim, ele foi tendo aos poucos intimidade com Cristo. Deixa eu falar para você. Ele foi tendo intimidade aos poucos. E aos poucos a intimidade que ele foi tendo foi exigindo mais dele. Foi o consumindo. Até que ele não pôde mais suportar. Hoje eu convido você a ter essa intimidade com o Senhor. Ei, ouça esse jovem. Talvez o Senhor te trouxe aqui para ouvir uma palavra e você pensou: poxa, eu quero uma palavra de bênçãos, eu quero que o Senhor me abençoe no começo desse ano. Mas eu te digo que você será só abençoado se você conseguir lidar com a bênção. E você só vai conseguir lidar com a bênção tendo intimidade com Deus. Amém? Eu não estou falando de uma intimidade de pouco tempo, mas uma intimidade que exige de você se retirar de tudo e de todos que estão à sua volta. Essa intimidade que o Senhor quer que você tenha. E se isso não é um sinal que Deus quer falar no teu coração, eu não sei mais o que pode ser. Até Moisés, se você se acha uma pessoa ocupada demais para se encontrar com Deus, e se você acha que isso aqui só vir num culto de domingo de manhã já é o suficiente, não, meu irmão. O culto não para aqui. O culto deve continuar com você. Moisés costumava armar tendas. Moisés tinha o costume de se encontrar com o Senhor. No começo, Moisés deveria ter muitas coisas para fazer, por ter organizado o fogo do Egito, vamos dizer assim. Mas Moisés devia ter uma rotina antes de se encontrar com Deus. Mas observe aqui agora no capítulo 33, que agora ele começa a ter o costume de se encontrar com Deus. Aos poucos a rotina de Moisés se tornou encontrar-se com Deus, e todas as outras coisas não eram mais relevantes. A partir do momento em que Deus coloca um ponto na sua vida do que é importante e do que não é importante, você começa a discernir que a intimidade com Ele vale muito mais do que qualquer outra coisa aqui.
e supre todas as suas necessidades, que nós iremos trabalhar mais para frente aqui nessa mensagem. O encontrar-se com Deus requer se separar-se de outras coisas. Então, se você quer viver o extraordinário, está aqui o primeiro passo: ter intimidade com Deus. Mas o primeiro passo de ter intimidade com o Senhor é separar-se de tudo que toma o lugar dele. Separar-se de tudo e todos que estão à sua volta. Eu sei que essa é uma palavra simples, mas é uma palavra que sabe gerar frutos, e que o Senhor queimou meses e meses no meu coração. Amém? Quanto mais você se encontra com Deus, isso vai virando a sua rotina. É algo que vai te consumindo de dentro para fora. Entenda, meu irmão, que quando você começar a se encontrar com Deus, você vai gerando uma fome, você vai gerando uma sede insaciável, que você não vai mais querer parar, e você não vai ter problema mais com isso. No começo vai ser difícil? Vai ser difícil. No começo vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Mas a graça dele nos basta. Aos poucos isso vai te consumindo, e você vai ficando cada vez mais apaixonado e dependente disso, assim como Moisés. Sendo mais específico, Moisés deveria se separar do pecado. Moisés, todos os dias, ele montava a tenda fora do acampamento, longe do acampamento, distanciando do acampamento, se separando do pecado do povo. Mas qual pecado? Aqui já entraremos no segundo tópico de nossa mensagem. O pecado, ele te distancia do extraordinário. Mas você sabe o que é o extraordinário? Para querer tanto viver e ter esse estilo de vida. Porque o extraordinário, além de ter benefícios, ele também vai te exigir muitas coisas. Ele vai exigir o seu tempo. Ele vai exigir tudo e todos que estão à sua volta. Você se separar de tudo isso. Glória a Deus. No versículo 5 de Êxodo 33, que lemos agora, vai estar dizendo: pois o Senhor tinha mandado Moisés falar ao povo: vocês são um povo rebelde. Se eu for com vocês, ainda que por um só momento, os destruiria. Agora tirem as joias e enfeites que estão usando, até eu decidir o que faço com vocês. Meu Deus, o que distanciou o povo de ter comunhão com Deus? O que causou tamanha tragédia de fazer com que Deus falasse desse povo, dessa forma, com o seu próprio povo? O que causou isso? Olha, até eu decidir o que faço com vocês. Meu Deus. Bem, dentro do contexto, o povo tinha acabado de criar com seus adornos e enfeites, um bezerro fundido a ouro, e construído um altar de adoração a esse bezerro. Então o Senhor não falou dessa forma com o povo por acaso. O povo pecou, e uma das disciplinas de Deus, a idolatria do povo, foi distanciar a tenda da congregação com Deus distante do acampamento. E nessa tenda era onde Moisés e qualquer outra pessoa poderia ter uma intimidade íntima e especial, e imensurável, inesquecível com o Senhor. Mas por causa do pecado do povo, a disciplina de Deus foi separar a sua intimidade do povo, por conta do pecado. O que distancia nós de Deus é o pecado, meu irmão. O que distancia nós de termos intimidade com o Senhor é o pecado. Quanto mais você vai pecando, quanto mais você vai se agarrando às tentações que vão à sua volta, mais você vai se separando de Deus. Mas entenda que é 100% nós, 0% Deus, de nós se separarmos. Na verdade, naquele tempo era assim, Deus se separava. Mas hoje, não é Deus que se separa de nós, é nós que se separamos de Deus. Por conta de quanto nós pecamos, quando nós pecamos, nós temos um pequeno orgulho, nós temos vergonha de voltar ao Senhor, porque estamos em pecado. Uma das disciplinas de Deus foi mudar a tenda da congregação distante do povo. Isso é o que acontece com nós. Quando você peca, não pense que você vai estar sem
sem problemas, vamos dizer assim. Mas quando você constrói algo especial entre você e Deus, entenda que o que eu estou falando aqui não é uma religião, tá? É baseado no amor, porque a religião é baseado em leis. O que eu estou trazendo aqui é baseado no amor. Amém? Então, construa uma intimidade com o Senhor, mas entenda que quanto mais você vai pecar, mais você vai se separar do que você construiu, mais você vai se separar do que o Senhor quer para a sua vida. Deus construiu algo entre ele e Moisés. Como diz a Bíblia, eles eram amigos, eles falavam feito amigos, conversavam face a face. É claro que face a face é um termo abrangente que talvez não seja literalmente face a face, porque Deus fala num versículo que lemos do capítulo 33 de Êxodo, que quem ver a minha face morrerá. Então talvez não fosse literalmente face a face, mas entenda esse contexto. Amém? Então Deus construiu algo entre ele e Moisés, eram amigos, e isso muda tudo, meus irmãos, porque ninguém além de Moisés naquela época era tão próximo de Deus. Eles conversavam feito amigos, eles se encontravam face a face. Pense em algo inesquecível, é encontrar-se face a face com Deus, é conversar feito amigos com o Senhor. Eu falo por experiência. O pecado custa caro. E o pecado de Israel havia custado não apenas a morte de milhares de pessoas, como conta no capítulo 32 e 31, porque Deus escolheu alguns levitas para matarem as pessoas que tinham se envolvido com idolatria, mas também privou a nação da presença de Deus. Sabe, talvez você nem saiba do que você sinta falta. Talvez você veio hoje com um vazio no seu coração. Talvez você veio hoje com um vazio em sua mente, tentando preencher com diversas coisas, tentando preencher com qualquer outra coisa que venha à sua mente, e você nem sabe o que faz falta na sua vida. Mas hoje eu falo, falta Jesus. Hoje eu falo, falta intimidade com Cristo. Tudo é provido. O que encontramos no quarto é provisão, amor e graça. Do que mais você precisa? Na intimidade você encontra tudo o que você precisa, meu irmão. Você não precisa de mais nada, nós não precisamos de mais nada ao nos encontrar com o Senhor. Basta somente um encontro e você se apaixonará por inteiro. Ao pecarmos cada vez mais nos distanciamos de viver o extraordinário. Entenda que eu não estou falando somente de um extraordinário que se trata do mundo secular, um extraordinário fora, no seu trabalho, talvez no profissional, mas eu estou falando um extraordinário em estilo de vida. Sabe, meus irmãos, eu tenho vivido o extraordinário. Eu posso contar um milagre aqui para vocês? Vocês permitem? Amém? Meus irmãos, há uns 6 meses, 7 meses atrás, eu estava com uma necessidade de um teclado novo. Para quem não sabe, eu sou um tecladista, eu sou um adorador, e eu estava com muita necessidade de um teclado novo. E eu falei assim: Senhor, eu estou aqui, eu sou totalmente dependente de Ti, traga a Sua provisão na minha vida. E eu orei dentro desses 6 meses, e eu larguei tudo para viver somente para o Senhor. Eu sou um jovem que renuncia muito, meus irmãos. Eu renuncio muito. Eu poderia estar na praia, como o pastor Joaber disse, eu poderia estar com amigos, eu poderia ser outra pessoa aqui. Eu nem estaria aqui, gente. Eu poderia ser qualquer outra pessoa. Talvez eu nem conheceria o nome de Deus.
Entende a gravidade disso? Entende o quanto você é especial de estar aqui? Entende o quanto Deus te ama? Porque você poderia estar em qualquer outro lugar. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas Deus está te dando mais uma chance aqui. Amém? Voltando ao meu contexto. E eu orei ao Senhor. Senhor, existe um teclado para mim que ia ser perfeito, que é o Nord. Não quer pouca coisa, né? O Nord para mim é uma das melhores marcas de teclado que existe. E o Espírito Santo fez uma obra maravilhosa. A nossa família não tem condições de comprar um Nord na minha vida, né? O Nord que eu ganhei é o Nord Electro 6D. Não tem condições de comprar um teclado desses. Mas o Senhor deu provisão, meus irmãos. A minha família, não a minha família, o meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, mas os meus avós, os meus tios, eles são bem de vida. E o Senhor abençoou eles ao ponto de me abençoarem. E a minha família me deu um presente maravilhoso. Gente, foi um milagre de Deus. Foi um milagre de Deus, acreditem na minha voz. Eu tinha um tecladinho e agora eu tenho um tecladão. Isso é algo espetacular. Esse é o extraordinário que Deus tem para você. Não é só comigo que o Senhor está falando sobre isso, mas é com você. Quando você se encontrar com Deus, não esquente a sua cabeça em não ter a provisão certa. O Senhor vai estar trazendo a provisão na sua vida, assim como Ele trouxe na minha vida. Creia que se o Senhor fez na minha vida, por que o Senhor não faria na sua? Glória a Deus. Mas entenda que o pecado, ele custa caro. E o pecado de Israel privou eles da presença de Deus. Quando você peca, mais surge um vazio no seu coração. Não é com o pecado que você vai preencher isso aí. Não é com carros, não é com dinheiro, não é com pessoas. É com o amor dele. Espírito Santo. Você está sentindo ele essa manhã? É ele te tocando. Jesus. O que você tanto procurou, você está encontrando aqui nessa manhã. O que você tanto procurou em bares, em baladas, você está achando essa manhã. O Senhor está te dando mais uma oportunidade. Venha, entre conosco. Um dia as portas irão se fechar. Jesus. Como disse Charles Spurgeon, Deus nunca permite que seu povo peque com sucesso. Então, o custo do pecado do povo de Israel havia custado não apenas a morte de milhares de pessoas, mas também privar a nação da presença do Senhor no acampamento e em sua jornada de peregrinos até a terra prometida, como diz a Escritura. O pecado fez uma idolatria. Eles construíram um bezerro de ouro e ergueram um altar. Talvez você fale, nossa, credo, que mentezinha que eles tinham. Mas você idolatra coisas ainda menores. Nós idolatramos às vezes coisas ainda menos valorizadas do que aquele bezerro que eles construíram. Você está acordado? Glória a Deus, reage. Não me deixa aqui sozinho. Espírito Santo, ao pecarmos cada vez mais nos distanciamos de viver o extraordinário com o Senhor. Um pecado específico que nos distancia é a famosa idolatria. Ao você idolatrar algo além de Deus, você também vai estar tendo comunhões diferentes, tendo intimidade com coisas que tomam o lugar de Deus em nossas vidas. Isso é a idolatria. A idolatria, vamos dizer, é a troca de Deus. Jesus.
Quando se peca dessa forma, nós acabamos sendo privados da presença de Deus. Nós acabamos sendo distanciados da presença de Deus. Pensa numa coisa que Satanás quer na sua vida, é que você peque, porque cada vez mais que você peca, mais você se distancia da presença de Deus, e mais você se distancia de viver o extraordinário. Ah, Jesus. Quantos aqui querem viver o extraordinário? Quantos aqui querem viver o sobrenatural? Amém? O sobrenatural que o Senhor tem na sua vida. Mas entenda que o sobrenatural representa que é algo acima do natural, algo acima da nossa natureza, algo acima do normal. Entende que o que o Senhor quer fazer não é algo comum. Então quando você pede, Senhor, faça o sobrenatural na minha vida, mas quando o Senhor faz algo incomum, você foge. O sobrenatural é algo acima do normal. Entenda que quando você pedir algo, Senhor, faça uma mudança, Ele vai mudar tudo. Assim como houve com o povo de Israel, quando nós pecamos, a tenda do encontro é distanciada de nós. Quando você tem intimidade com Deus, quando você cria intimidade com Deus, eu digo que você não vai querer mais outra coisa, mas vai vir distração. E se você se apegar a essas distrações, vão vir as tentações. E aí você peca. E você se distancia do que você criou. Não adianta você ter intimidade pela manhã, você criar um momento de paz no seu quarto, fechar a porta, trancar a sua porta, sei lá, no seu quarto, onde você estiver tendo intimidade, e depois à tarde no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você se entregar por inteiro ao pecado. Não vai adiantar de nada o que você teve pela manhã. Por quê? Porque o que o Senhor quer que você tenha na sua vida é algo 100%, é algo total, que exige de você 100%. Ouça a voz que o Espírito Santo clama essa manhã. Ah, Jesus. Devemos escolher entre o povo e a comunhão com Deus. Porque algo que eu li, que eu pesquisei em uma enciclopédia, é que o povo, ele separou a tenda da congregação distante do acampamento por conta do pecado do povo, da idolatria. Mas o que acontece é que ele não privou totalmente do povo a presença dele. Foi uma parte. Ele implantou um mecanismo. Todo indivíduo que quisesse estar na intimidade com o Senhor era aceito. Todos podiam estar na tenda do encontro. Não era só Moisés. Não era só os sacerdotes que podiam estar na intimidade. Eram todo o povo. Por que o povo só ficava entrar na tenda? Eu não sei. Porque aqui diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro com Deus, o povo ficava a entrar na tenda com os olhos arregalados assim, ó, seguindo. Mas todos podiam entrar naquela tenda. O Senhor não privou totalmente. Qualquer um podia entrar, desde que se retirassem do povo. Desde que se retirassem do acampamento. E é sobre isso. Se você quer viver o que muitas pessoas têm dificuldade de viver, se você quer se destacar no mundo espiritual, se você quer viver o extraordinário, o sobrenatural que Deus tem na sua vida, o chamado que Deus tem na sua vida, o especial, o íntimo, algo que ninguém mais tem, que o Senhor quer na sua vida, se você quer viver isso, pare de viver o que os outros vivem. Você foi chamado para algo maior. Você foi chamado, você é um escolhido. Não se distraia com outras coisas que podem te tirar do que o Senhor te escolheu para estar. Não saia da intimidade que eu construí com você. Você está entendendo onde eu quero chegar? Amém. Algo interessante também dentro desse texto
foi a forma como Deus falou com o povo. Que foi assim, né? Agora tirem as joias e enfeites que estão usando, até eu decidir o que faço com vocês. Meu Deus. Até eu decidir o que faço com vocês. Assustador, gente. Assustador. Até eu decidir o que faço com vocês. Tirem tudo que vocês estão usando, seus adornos, seus enfeites, seus brincos, suas joias. Até eu ver o que eu posso fazer com vocês. Eu tenho uma pena do povo de Israel, sabe? Quando você lê essa passagem sem entendimento, você até pode ter peninha do povo de Israel por ter ouvido essa fala de Deus tremenda. Mas o que é interessante aqui é que não foi Deus tecnicamente que falou para o povo, mas sim Deus falou para Moisés e falar para o povo, porque o povo tinha medo de ouvir a voz de Deus. Então, quando nós temos medo de ouvir a voz de Deus, quando nós temos medo do extraordinário, que quando a gente fala assim, ó, vem Jesus, vem mudar a minha história, vem mudar o meu pensamento, vem mudar a minha fala, vem mudar o meu jeito de caminhar, mas quando ele vem, o medo bate, e ó, você pica a mula. Que nem o povo de Israel, nós temos temor, mas temor demais, ao ponto de nem conseguirmos ouvir a voz de Deus, de nem querermos ouvir a voz de Deus. Quando Ele tem algo para falar com você, você espera que um profeta fale a você, porque você não tem condições de ouvir a voz dele, já que você não tem intimidade. Se você quer viver os planos que Deus tem na sua vida, ei, se você está aqui, só veio no domingo de manhã, só por vir, por cotidiano, essa palavra não é para você. Essa palavra é para quem quer viver o sobrenatural, é para quem quer viver o extraordinário. Então preste atenção aqui no que esse jovem diz, no que o Senhor colocou no meu coração. Se você quer viver o que o Senhor tem na sua vida, que é algo incrível, assim como eu estou vivendo, se distancie de tudo, porque vai ser necessário você se distanciar de tudo. Vai ser necessário você se retirar de tudo. Se você quer viver algo em comum, tenha uma intimidade além do que outras pessoas têm. Se você quer viver o extraordinário, tenha uma intimidade extraordinária. Tenha uma intimidade extraordinária. Se você quer viver o sobre o comum, tenha uma intimidade com o Senhor, sobre o natural, sobre a sua própria fraqueza. Amém? Você entendeu que o dever de um cristão, não importa religião, eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando de Jesus. Todo o dever de um cristão é ter intimidade com o Senhor. Isso é o princípio básico de todos nós. Porque se nós não tivermos intimidade, como eu preguei na última vez que eu vim aqui, nós nem vamos conseguir fazer a nossa missão na igreja. Porque se nós não conhecemos o Senhor, porque é na intimidade que nós conhecemos a Jesus. E se nós não conhecemos a Jesus, nós não podemos fazer parte da missão que Ele tem. Nós não podemos fazer parte do chamado que Ele colocou na sua vida. E você vai estar, desperdiçando tempo. Porque o chamado que Ele tem na sua vida possa ser algo diferente. Talvez Ele te chamou para ser um adorador, talvez um pregador, talvez um evangelista, um missionário, um diácono, uma pessoa incrível assim, sobrenatural, vivendo o extraordinário. Mas tudo está linkado com o servir ao Senhor e transmitir a mensagem ao mundo. Jesus está voltando, as portas vão se fechar. Amém? Agora, tirem as joias e enfeites que estão usando, até eu decidir o que faço com vocês. Oh, Senhor. Até eu decidir o que faço com vocês. Mas quando Moisés transmitiu essa mensagem, a reação do povo foi tirar todos os seus adornos e prantear todos os seus enfeites e joias e largar.
Só o Senhor sabia se aquilo se tratava de verdadeiro arrependimento ou não. Só o Senhor sabia se aquilo era um arrependimento genuíno. Porque adivinha só, eles tinham usado os mesmos materiais, as mesmas joias, os mesmos estilos de joias e enfeites para criar um bezerro fundido a ouro. E agora Deus está pedindo esse mesmo material para tirarem. O mesmo material que eles usaram para idolatrar, o Senhor está pedindo de volta. Então o Senhor, essa manhã, está pedindo na sua vida a mesma circunstância, o mesmo tempo que você tem dado, o mesmo material que você tem dado para idolatrar coisas inúteis. Desculpa a forma como eu vou falar, mas são coisas inúteis de se idolatrar. Deus está pedindo para você. Deixa aqui. Os mesmas joias, os mesmos adornos que você usou, talvez até antes deste culto, para idolatrar algo, Ele está pedindo para você deixar isso aqui agora. Só o Senhor sabia se aquilo se tratava de verdadeiro arrependimento ou não. Porque pouco antes os israelitas haviam construído com os seus adornos de ouro para fazerem um ídolo. E aquela era a forma de desfazerem tal ato. Talvez estivessem começando a aprender do jeito difícil sua lição. Mas olhe pelo lado bom. Eles aprenderam do jeito difícil o que nós demoramos a aprender do jeito fácil. Porque naquela época era tudo mais complicado. Entende? Até esse ponto era tudo difícil, dificílimo demais. Até a volta de Jesus, é claro. Mas a intimidade era difícil de se ter. Depois que veio a construção do templo, né? A intimidade era difícil de se ter. E olha, gente, por causa da negligência de um povo lá atrás, a humanidade só começou a ter intimidade depois de séculos e séculos. Talvez se Jesus não voltar daqui a séculos depois desse ano, se você negligenciar hoje, talvez você atrase algumas gerações a ter intimidade com Deus. Assim como o povo de Israel. Mas pelo menos, voltando ao que o Senhor me deu, eles aprenderam do jeito difícil que nós demoramos a aprender do jeito fácil. Hoje, está tudo tão fácil, gente. E nós ainda encontramos dificuldade em ter intimidade com Deus. É só você orar assim, ó. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero receber o seu amor. Ele perdoa. Naquela época não, tinha que sacrificar um monte de bicho. Hoje não, meu irmão. Ele perdoa, é tudo mais fácil. Qual é a dificuldade que você encontra em ter intimidade com Deus? Qual é a dificuldade? Deus está te chamando para algo maior. Não se contente com coisas dessa terra. Não se contente com coisas, as distrações que vêm perante você. Deus está te chamando para algo maior. Não se distraia. Ele tem algo lindo na sua vida. Ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer, Ele quer te impulsionar. Ele quer ser uma potência na sua vida. Mas você está disposto? Não, não estamos dispostos. Senhor, perdoe nossos corações essa manhã. Perdoe nossos corações, Jesus. E aqui entramos no terceiro ponto, que foi uma revelação que o Senhor me deu. No quarto. Quando tenho a presença, eu não preciso de mais nada. Abram comigo novamente suas Bíblias em Êxodo 33, por favor. Êxodo capítulo 33. Agora eu quero que vocês leiam comigo o versículo 9.
ouçam atentamente o que esse versículo vai estar dizendo. Amém? Êxodo capítulo 33, versículo 9. 33, 9. Vai estar dizendo assim: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Amém? Só isso. Eu peço que vocês deixem suas Bíblias abertas, porque nós trabalharemos ao decorrer do capítulo 33. Amém? Que versículo curto, né? Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Na introdução a este versículo, talvez esteja em foco que a coluna guiava o povo de Israel. Diz a enciclopédia de Champlin, que Champlin fala em sua enciclopédia do Pentateuco, que talvez existem pessoas que acreditam que essa mesma coluna de fogo seja a mesma coluna de nuvem. A mesma coluna de fogo que guiava o povo de Israel durante a noite poderia ser a mesma coluna de nuvem que desceu aqui à entrada da tenda de Moisés, porque ela desceu. Amém? Bem, gente, a coluna de fogo, ela era uma coluna de fogo que vinha durante a noite no povo de Israel, aquecia eles durante o frio, protegia dos animais selvagens, porque tinham animais selvagens no deserto. Era frio durante a noite, e além de fazer essas duas coisas, a coluna de fogo guiava o povo de Israel durante a noite até a terra prometida. Amém? Glória a Deus. E a coluna de nuvem, aqui nesse versículo, e no decorrer da jornada do povo de Israel, ela representa descanso. A coluna de nuvem representa descanso. Porque o objetivo da coluna de nuvem que o Senhor tinha era dar sombra, entende? Porque era muito calor no deserto, isso é óbvio. Então, a coluna de nuvem estava lá para fazer sombra ao povo de Israel. Aleluia. E Deus provia as necessidades de seu povo por meio dessa nuvem. Você crê nisso? Bem, eles tinham uma necessidade porque era muito calor. Tinha. Então Deus proveu as necessidades por meio da coluna de fogo e a coluna de nuvem. Entendo onde eu quero chegar. E quando Moisés entrava à entrada da tenda, descia a coluna de nuvem. Aplicar quando você entra no seu quarto, quando você fecha a sua porta, quando você tem intimidade com Deus, uma coluna de nuvem se move. E essa coluna de nuvem pode ser representada pela provisão de Deus. Então escute aqui, a provisão que você quer não está tecnicamente no seu trabalho, não está tecnicamente em pessoas, mas está em Deus. Está no quarto, está na intimidade. Lembre-se dos meus testemunhos. Gente, tantas coisas que eu tenho vivido, que é o extraordinário. Você já viu um jovem pregando, gente? Isso ainda não caiu a ficha. Tantas coisas que o Senhor tem feito. Oh, Jesus, capacita nossos corações a viver o que o Senhor tem. Porque essa noite, Ele quer te transformar. Você crê nisso? Amém? Quando temos intimidade com o Senhor, todas as nossas necessidades são supridas no tempo certo, porque estaremos em total dependência de Deus. Quando temos intimidade com Deus, nós ao mesmo tempo se separamos de tudo, correto? Amém? Para exclusivamente se encontrar com o Senhor. Isso representa um sinal de dependência. O Senhor ama um coração dependente. Um coração dependente pela presença dEle. Amém? E Ele proveu todas as necessidades de seu povo. Quando temos intimidade com o Senhor, não precisaremos de mais nada, pois todas as nossas necessidades serão supridas pela mão dEle. E adivinha só,
voltando a uma passagem, o povo teve uma hora que o povo tinha fome, numa jornada no deserto. E Deus fez chover maná do céu. Amém? Você conhece essa passagem? Caiu maná, eu acho que era um pão que descia do céu. E eles acordavam, tinha pão, eles comiam. Nossa, espetacular, espetacular. E olha só, o maná descia. Pega essa palavra, descia, vem do verbo descer. E o que a nuvem fazia também? A nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Ambas as duas coisas, o maná e a nuvem, provém de Deus. O que eu quero dizer é que o maná, ele supriu muitas necessidades. Deus supriu as necessidades do seu povo, supriu a fome do seu povo por meio do maná que desceu do céu. E assim está sendo representado a nuvem que desceu à entrada da tenda de Moisés. Você está conseguindo entender a linha de raciocínio que eu estou tentando trazer aqui? Moisés entrava na tenda, tinha intimidade com Deus. A coluna de nuvem descia à entrada da tenda. O que isso representa mais? Quando você tem intimidade, a provisão desce à entrada do seu quarto, à entrada da sua intimidade. Todas as coisas são supridas pela mão dele. Todas as coisas são supridas por ele. Essa igreja, gente, todo mês aqui para pagar o aluguel é um milagre. Todos os projetos para manter isso, gente. Todo dia a gente vive um milagre. Todo dia aqui nessa igreja. Todos os dias. Porque o Senhor nos capacitou a isso. Nós temos total dependência dEle. E Ele sabe disso. Como eu já disse, Ele ama um coração dependente pela presença dEle. Amém? Mas somos dependentes dEle? É o que eu quero trazer aqui. Enquanto eu estudava essa palavra ontem, o Senhor trouxe algo incrível. Talvez você já tenha visto essa comparação. Mas eu quero trazer aqui da forma mais simples possível. Porque eu não estou tentando ser teólogo. Eu estou tentando ser alguém transformador. Porque Jesus não chamou a igreja para falar bem, até é necessário, até é importante isso. Mas o Senhor não chamou a igreja para isso. O Senhor chamou a igreja para transformar. Amém? E é o que eu estou tentando fazer aqui. Aleluia? Vamos lá. Você já viu um pardal? Por acaso, meu irmão, você já viu um pardal magrinho na rua? Um bem sequinho, quase morrendo? Não dá de se ver, né? Por quê? Porque eles são providos pela mão de Deus. Você crê nisso? Amém? Tem que falar alto, né? Parece que estão dormindo. O pardal foi feito para ser dependente da provisão de Deus. Entende? Ele foi criado desde a criação. Ele foi criado para ser dependente de Deus. Assim somos nós. Quando tentamos ser independentes de Deus, estamos fugindo da criação. E estamos tentando ser aquilo que não fomos projetados para ser. Você foi feito para ser dependente dEle. Você foi criado para ser dependente dEle. Adão, quando foi criado, Deus deu em sua mão para cuidar do jardim do Éden e dos animais e tal. Mas Ele não deu a sua própria vida. Deus não deu a sua própria vida na vida de Adão. Deu o cuidado do jardim? Deu. Mas a sua própria vida não. Porque desde o princípio, o homem nasceu para ser dependente de Deus. Porém, quando Adão saiu do jardim, que já liga à intimidade, Deus lhe falou que deveria trabalhar por comida. Você já conhece essa passagem? Quando Adão pecou, comeu o fruto proibido, Deus privou Adão e Eva de estarem no jardim. E Eva sofreria dores de parto e Adão teria que trabalhar por seu próprio pão, por sua própria comida. Então isso já indica
que no jardim ele não trabalhava. Então isso já indica que no jardim ele era dependente de Deus. Se a partir do momento que ele saiu do jardim ele tinha que trabalhar por comida, então antes do jardim o Senhor provia. Entende? Nós fomos feitos para a provisão dele. Glória a Deus. Por que a humanidade está como está? Por que a humanidade está se destruindo, se dizimando aos poucos? Por quê? Por que tudo isso está acontecendo? Deixa eu explicar. Porque um dia um homem saiu da dependência. E só conseguimos encontrar dependência novamente na intimidade com ele. Só que o problema é que estamos sobrecarregados demais. E não temos tempo para ter intimidade com o Senhor. Que pena. E aqui entramos no nosso último tópico. A vivência do extraordinário. Capítulo 33, versículo 18. Você ainda está com a Bíblia aberta? Glória a Deus, vamos ler juntos. No capítulo 33, versículo 18 vai estar dizendo: Moisés disse: peço que me deixe ver sua glória. Curto esse versículo, ainda mais curto do que o que a gente tinha lido antes. Moisés foi muito ousado a fazer esse pedido, você concorda? Peço que me deixe ver sua glória. Uau! Ver a glória de Deus. Falar assim: Senhor, mostra a sua glória. Ter intimidade para falar com Deus assim. Você crê nisso? Ao passar do tempo, o que eu quero trabalhar aqui com vocês é que ao passar do tempo, tendo intimidade com o Senhor, eu espero que a partir dessa palavra você tenha, que ao passar do tempo, tendo intimidade com Deus, pode surgir vários desafios, vamos dizer assim, na nossa vida. Podem surgir a idolatria, como já vimos antes, com o pecado do povo, mas também pode vir o chamado desânimo. Sim, meu irmão. Pode vir um desânimo de continuar tendo intimidade com Deus. De continuar enfrentando todos os desafios. Ter desânimo em ter intimidade com o Senhor por conta de tantos problemas ter que enfrentar. Mas entenda que a graça dele nos basta. A graça dele vence o desânimo. Quando estamos presos a ele, porque Paulo disse que eu sou prisioneiro de Cristo. Amém? Eu sou um escravo de Cristo. As dificuldades podem causar desânimo, mas nele há uma graça incrível para nos ajudar. Deus deu a Moisés um vislumbre particular de sua glória e satisfez o desejo de seu servo. Quando os servos de Deus estão desanimados ou decepcionados por causa do pecado de seu povo, o melhor remédio para o seu coração quebrantado é uma nova visão da glória de Deus. Então, o que a gente pode descobrir aqui é que é um rio que não para de jorrar. É uma fonte que não para de jorrar. Quando você tem intimidade com o Senhor, vai vir as dificuldades. Mas se você estiver preso a Ele integramente, o Senhor, essa é a estratégia de Deus. Ele mostra um vislumbre da glória para nos reanimar, para nos animar novamente. E a gente volta. Entende? Às vezes não reconhecemos que a nossa maior necessidade é ver a glória de Deus. Nossos corações orgulhosos não reconhecemos que nossa maior necessidade é ver a glória de Deus, passando por tantos problemas, tantas dificuldades, tendo intimidade com o Senhor, porque existem dificuldades, tem as tentações, mas devemos reconhecer a partir de hoje
de que só o vislumbre da glória dele é necessário para nós continuarmos. O vazio que você veio, que você esteve tentando preencher, aqui você não vai precisar mais preencher nenhum vazio. Amém? Coloque-se em pé, por favor. Eu já estou encerrando. A glória de Deus é tão incrível, tão imensurável, tão inesquecível, que faz nós esquecermos da decepção desse mundo, que esse mundo nos causa. Repetindo, a glória de Deus é tão incrível, tão imensurável, tão inesquecível, que faz nós esquecermos da decepção que esse mundo nos causa. Oh, Jesus. E aqui eu encerro. Quando se tem intimidade com Deus, se torna bem mais possível de você viver o extraordinário com Ele. E é sobre isso que eu quis trabalhar no decorrer dessa mensagem. A vivência do extraordinário é provida pela intimidade. O extraordinário provém da intimidade com Deus. É sobre isso que eu quis trabalhar. Quando se tem intimidade com Ele, o extraordinário se torna uma vivência constante. Você começa a viver o extraordinário dia e noite, noite e dia. Você acorda madrugadas sem cessar, porque é um fogo que nunca acaba, nunca apaga. É como um fogo cerrado em meu peito, não nos dá descanso e vai gerando cada vez mais uma fome. Mas o Senhor nunca vai parar de enviar o maná do céu. O segredo de tudo, meu irmão, é a intimidade. É a intimidade que você cria com Ele. É a intimidade que você tem no quarto com o Senhor. Tudo que você busca entender, o discernimento espiritual que você busca ter, a vivência do extraordinário constante que você anseia ter no reino espiritual, está tudo no quarto. E sabe o que é inesperado? É que você pensa que você só vai conseguir sentir a presença dele aqui. Mas na verdade, o que você sente aqui é o que você busca sentir no quarto. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por ter falado mais uma vez aos nossos corações. Obrigado, Jesus, por ter tido misericórdia do meu coração, Senhor. Obrigado por ter tido misericórdia mais uma vez de nossos corações. Perdoa os nossos corações incrédulos. Em nome de Jesus, nos ajude a viver o extraordinário contigo. Nos ajude a ter mais uma chance, a aceitar, a enxergar tudo aquilo que é necessário nós vermos. A ter o discernimento correto da palavra. Precisamos ver. Nós ansiamos a glória de Deus. Precisamos ver, precisamos da sua glória. Precisamos da sua presença, Espírito Santo. Clamamos e te pedimos mais uma vez. Abra os nossos olhos para contemplar a sua beleza. Abra os nossos olhos para contemplar a sua face. E assim como Moisés te pedimos, peço que nos deixe ver sua face durante essa semana e durante a nossa vida. Amém? Só o que devemos entender é que não podemos tornar algo comum para nós, tornar o extraordinário algo comum. O que eu estou querendo dizer aqui é que é possível você viver o extraordinário todos os dias, assim como essa igreja vive. Só que não torne isso algo comum. Não desvalorize aquilo que o Senhor quer fazer hoje, essa manhã na sua vida. Amém, aleluia. Amém? Amém. O Senhor está aqui. Ele quer tocar o seu coração. Ele sempre quis tocar. Ele te chamou hoje para estar nesse culto, esta manhã, para ouvir a voz dele mais uma vez. Eu largo tudo pra viver o tudo. Sim, Senhor.
viver Jesus. Oh, Espírito Santo, nós largamos a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz, oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Vamos, clame. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Ei, te busco como a que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. E quebra-me quantas vezes quiser. Adore, 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 adore. Oh, você faz. E me refaz. E me refaz. Oh, me refaz. E me refaz. Ensina-me a ser como tu és. Me ensina a ser como tu és, Jesus. E nos refaz, Jesus. Pastor Jovem. Ser como tu és, Jesus. E ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. E ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser mudado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. E ainda que dou, eu quero ser moldado. E ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Jesus, nos ajuda, Senhor. Me refaz. Ajuda-nos a largar o nosso eu, Senhor. Me refaz. Sim, Espírito Santo. Ensina a ser como tu queres, Jesus. Essa canção é uma oração, irmãos. Amigo, E me refaz. você está cantando uma oração. E me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Ainda E ainda que dou, eu quero ser moldado. E ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. ore. E ainda que dou, eu quero ser moldado. E ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. E ainda que dou, eu quero ser moldado. Sim, E Senhor. ainda que dou, eu quero ser curado. Sim, nessa manhã. Vai gerando marcas Sim, que teve nessa o manhã Cordeiro. sobre todos nós. Eu largo meu eu para ser transformado. Sim. E ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu. Aleluia. Me refaz. E me refaz.
igreja nessa manhã. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Agradecemos ao Senhor. E agradecemos a você que ficou até o final. Sabemos que o pregador está começando, é um menino, está aprendendo, está sendo desenvolvido. Fique com aquilo que realmente Deus falou com você. E as demais oramos para que continue sendo desenvolvido. Mas o Espírito Santo, Ele fala na boca de um adolescente, na boca de uma criança. O importante é que todos nós, de alguma maneira, recebemos o recado de Deus aqui. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, para a glória de Deus. E o nome do Senhor é que é exaltado sobre todas as coisas. Vamos encerrar assim. Cada um vai para sua casa. E que realmente possamos desenvolver vida com Deus, fora os parâmetros religiosos de uma igreja, né? Amém? Levante a sua mão e diga: muito obrigado, Jesus, por ter falado comigo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus filhos que serviram a mesa nesta manhã. Nós te agradecemos, abençoamos esse domingo. Que seja um domingo de bênção, um primeiro dia desta semana. Abençoamos também o decorrer da nossa semana, Senhor. Seja uma semana abençoada. Declaramos os teus livramentos. Que o Senhor esteja nos livrando de todo mal nessa semana. Guarda a nossa vida e que possamos de fato desenvolver uma vida com o Senhor como foi pregado, para que toda a provisão venha de Ti e não da força do nosso braço. Nós descansamos, confiamos em Ti. Em nome de Jesus, assim declaramos. Nós também oramos pelo Paulo Teixeira de Oliveira, que está hospitalizado, que sofreu um acidente. Colocamos ele diante de Ti, declaramos ele curado, restaurado, que volte para casa sem sequelas, em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe, meu irmão. Até o próximo domingo, ao próximo encontro. Aguardamos você quarta-feira também, noite de casais aqui. Vai ser uma alegria recebê-los. Jesus Cristo é, Ele é, Ele é.